Vamos lá, meus amigos. Mais um dia na batalha, na luta. Vamos seguindo aqui no nosso projeto. Dia 13, né? Uma quinta-feira, podia ser uma sexta, né? Uma sexta é carnaval, né? Mas sexta-feira 13. Então, pessoal, fiz uma atualização aqui no nosso cronograma, né? Para poder acompanhar a nossa evolução. Pelo que eu estava vendo aqui, né? Já conseguimos abordar 70% do nosso objetivo, tá? Faltando, digamos assim, 30% para a gente matar em 3 dias, tá? Eu acredito que a gente consiga concluir o dia 13 e o dia 14 hoje, tá? Porque são assuntos que são sequenciais, né? Então a gente consegue matar. Só dando uma repassada aqui, né? Nós fizemos nosso introdutório, né? Falamos sobre a parte de modelagem, cardinalidade, merder, né? Cara, isso daqui foi muito falado também no SQL Week pelo Gerson, né? Questão de modelagem, um assunto mega urgente, mega prioritário para quem trabalha com DataVis, né? Então, cara, se você tem uma modelagem perfeita, cara, só vai ter o que acrescentar no teu projeto, tá? Passamos também pela parte de geração dos nossos dados, né? Criação das nossas tabelas no banco. Falamos um pouco sobre Git, sobre o Visual Studio, né? Que acho que foi um tema bem bacana. Apresentei para vocês o MKDocs, né? Para a gente poder fazer a documentação do projeto, um projeto qualquer, né? Falamos sobre arquitetura. Cara, esse encontro aqui para mim, cara, foi fantástico, cara. Um assunto que eu gosto bastante e ele é meio que um complemento, né, da, da modelagem, né, porque a gente faz a modelagem do banco, né, e a gente pode também dizer que na arquitetura de dados, né, quando a gente define a nossa arquitetura, a gente faz uma modelagem também de como o nosso processo vai funcionar, né, quais são os componentes que nós vamos usar, quais são os recursos e tal. E partindo, né, fechando esse assunto da arquitetura, nós fizemos um introdutório no Databricks, né? Mostrei para vocês uma rotina de criação dos nossos objetos lá dentro, como que a gente pode utilizar alguns recursos do próprio Databricks, tá? E ontem nós falamos também, né? Foi um assunto que, se não tivesse encerrado, eu acho que a gente estava até hoje debatendo, mapeando os KPIs, explorando os dados, né? Que também é um assunto mega bacana também de se falar, né? E hoje nós vamos um encontro também bem mão na massa, tá? Onde nós vamos focar 100% do nosso trabalho na arquitetura lá do Databricks, né? Vamos fazer o consumo dos dados do Azure SQL, vamos fazer uma introdução da modelagem multidimensional, que vai ser o que vai ficar na nossa camada Gold, tá? E fazer um apanhado, né, de como vai ficar, né, toda a nossa estrutura dentro do Databricks, né? E se tudo der certo, né, a gente faz a carga das dimensões e das fatos lá para o Azure SQL, tá? Vamos lá. Cadê o nosso amigo? Tá aqui. Então, só recapitulando aqui na nossa documentação, tá? Nós abordamos o que? O tópico 4 aqui, tá? Que é onde a gente faz a criação dos nossos esquemas, das nossas tabelas lá dentro do Databricks, tá? O notebook utilizado aqui, você consegue encontrar aqui, tá? No item 13. Você vai pegar ele bem aqui, ó. Field de configuração ambiente Databricks. O notebook está disponível aqui. Beleza? Depois eu só vou fazer alguma revisão no que a gente vai estar trabalhando nesses dias, porque tem coisas que nós vamos ter que alterar, tá? Porque como nós mudamos a modelagem, algumas alterações nós vamos ter que fazer do lado de cá, tá? Então esse notebook, ele é esse cara daqui, tá? Eu já criei o nosso cluster, tá? Já fiz a
criação de todas as tabelas, dos esquemas, tá? Como é que a gente consegue visualizar isso? Basta clicar aqui no catálogo, tá? E aqui dentro do catálogo, vamos só esperar ele atualizar, você encontra aqui os bancos de dados que nós criamos, tá? Que na verdade, dentro do Databricks, eles são chamados de esquema, tá bom? Então, você tem aqui os objetos, os esquemas da camada bronze, silver e gold, tá? O default ele sempre vai criar quando você sobe o seu cluster, tá? Passamos também aqui para poder visualizar, né? Como é que a gente acompanha a estrutura da nossa tabela criada, né? A gente consegue ver o esquema que ela está criado, né? Ou seja, o banco de dados, você pode chamar ela de duas formas, tá? Ou o banco ou o esquema. O nome da tabela. Essa descrição é aquela que nós informamos quando a gente cria, tá? E quais são as colunas, né? Coluna, tipo de dado e a descrição que você colocou para aquela coluna, tá? Por enquanto, a nossa tabela está vazia, tá? Vamos fazer a carga dos dados hoje, tá? Então, aqui é o seguinte, vamos voltar aqui, só para a gente abordar esses pontos daqui de baixo. E criamos também a nossa dimensão tempo, tá? Que vai ser utilizada lá na nossa camada Gold, tá? Comentei com vocês também que quando você cria um notebook dentro do Databricks, né? Vou criar um aqui para a gente poder ver o que eu estou falando. Quando você cria um notebook, você tem a opção de definir qual é a linguagem que você quer que seja a linguagem mandante, tá? Então quer dizer que se eu criar um notebook e definir que a linguagem é o Python, eu só vou poder desenvolver em Python nele? Não, você pode desenvolver também em SQL, você pode desenvolver Scala, ou você pode desenvolver em R também, tá? Basta você observar qual é a linguagem que você definiu e, preciso executar uma consulta SQL. Então observe aqui, ó, que da mesma forma, né, como você definiu que a linguagem dele é o Python, sempre que você cria uma nova célula, ele vai definir ela como uma linguagem mandante, né? Mas eu queria botar nessa célula aqui uma consulta SQL. Beleza, você vai botar percent SQL, tá? O SQL, ele tem que ser minúsculo, tá? Se você colocar maiúsculo, ele não interpreta como uma linguagem. Observe aqui que não mudou. Se eu botar minúsculo, aqui, ó, ele já alterou. Então, você tem que colocar em minúsculo. Quero consultar então minha dimensão tempo que nós criamos. Select asterisco from, ela está no esquema Gold, o nome da nossa tabela é o que? Din tempo. Beleza. Você consegue executar exatamente como você faz dentro de um banco de dados, tá? Lógico que cada um tem a sua configuração, cada um tem a sua particularidade da linguagem, tá? Mas se você utilizar o SQL antes, ele funciona. Por exemplo, coisas que não vão funcionar e funcionam no SQL Server. Aqui, top 10. Ele não funciona, tá? Para você poder listar os 10 primeiros ou os N primeiros registros, é o limit, tá? Limit 10, tá? Limite 10, que ele vai fazer? Ele vai trazer para você 10 registros. O limite é a mesma coisa que o top, porém para MySQL, Oracle e, se eu não me engano, MariaDB também é o limite, tá? Não tem muita particularidade com MariaDB não, tá? Então você também pode visualizar outras informações da sua tabela. Por exemplo, como é que é a estrutura dela, né? Aquela consulta, aquela visualização que nós fizemos aqui. Deixa eu carregar aqui. Aquela visualização que nós fizemos aqui, ó. Quando eu venho aqui, meu catálogo, eu quero o meu banco Gold e eu quero a minha tabela de tempo. O mesmo retorno que você tem aqui, você consegue fazer usando o Dask, tá? Então observe, ele trouxe para você aqui, ó,
o nome das colunas, o tipo de dado e o comentário para cada tabela, tá? Aí você chegou para mim e falou assim, pô, mas aqui eu posso ter a descrição da minha dimensão tempo. Pode, né? Você também pode ter. Só que é o quê? É um desk detail, tá? Então, dessa forma, você pediu para ele fazer o quê? Ah, cara, eu quero saber algumas informações a mais. Ó, observe que aqui a descrição está vazia. Vamos pegar uma outra tabela daqui. Vamos pegar cliente. Vamos visualizar aqui o cliente também, como é que ele está. De cliente. Também está sem descrição. Então, eu não coloquei descrição nenhuma para as tabelas da camada Gold. Então, aqui você também consegue ver outras coisas. Ó. Essa tabela é uma tabela do qual formato? Formato Delta. Onde ela fica? Qual é a localização física dessa tabela, né? Porque ele faz, quando você cria a sua tabela dentro do Databricks, tá? Nesse nosso caso, quando a gente não define onde ela será criada, né? Ele cria dentro do armazenamento interno do Databricks, tá? Então, dentro do Databricks, você consegue ver todos os arquivos que fazem parte dessa tabela, tá? Você consegue ver quando que ela foi criada, quando que ela foi alterada e outras informações a mais por lá de cá, tá bom? Como é que eu renomeio o meu notebook? Você pode chegar aqui, ó, clicar no nome e escrever alguma coisa. Clicou fora, o nome do notebook já mudou, tá? Vamos lá. Ver aqui, porque acho que tá vindo mais alguém aí. Evandro. Quem é Evandro? Se apresente, Evandro. Evandro ficou tímido. Daqui a pouco ele fala. Vamos lá. Seguindo aqui, o que a gente tem do lado de cá, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a ingestão dos dados que estão lá no nosso Azure SQL, tá? Como eu sei que ele vai me pedir, eu já vou acessar aqui meu Azure para poder alterar o meu IP. Então aqui vai ser o seguinte. Aí. Então vamos lá. Do mesmo modo que eu coloquei lá no outro notebook, eu também incluí nesse, que é o que? A questão do cabeçalho, tá? Então a gente coloca aqui uma informação, né, para quem está navegando nesse notebook para saber realmente o que ele faz, tá? Então isso aqui é muito interessante, tá? Além da documentação do seu desenvolvimento, é você também documentar ao máximo o seu código, tá bom? Vamos lá então. Como que eu vou fazer para poder acessar os meus dados lá no Azure, né? Beleza, eu tenho que pegar os dados que estão carregados lá e trazer aqui para dentro do Databricks, tá? Para isso, eu vou usar esta biblioteca, tá? O SQL Alto. Então, vou fazer a instalação dele através do pip install, tá? Define aqui qual é o cluster que vai ser usado e rapidinho ele executa. Beleza, já executou. Próximo passo vai ser o quê? Importar as bibliotecas, tá? Beleza. E o próximo passo, o que eu vou ter que fazer, né? Quando eu entro aqui, o que eu defini, tá? Aqui dentro do meu GitHub, eu criei essa estrutura aqui.
Dentro do projeto, a pasta arquivos de configuração, eu coloquei um JSON onde eu armazeno as credenciais de acesso para o meu banco, tá? Lá. Então aqui eu defino o nome do meu banco, o nome do meu servidor, o nome do meu banco, o usuário que eu vou me conectar e a senha, tá? Vamos lá. Então aqui, quando eu executar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma leitura desse arquivo JSON, tá? Porque aqui é um JSON. E ele vai retornar essas seguintes tags dentro do arquivo, tá? E serão elas que nós estaremos usando para conectar no banco. Por exemplo, se eu chegar aqui, print server, ele vai me retornar exatamente o mesmo valor que eu coloquei aqui, tá? Ah, eu quero ver o database, né? Então, print database. Ele trouxe a mesma coisa que ele encontrou pro lado de cá, tá? Então, vamos seguir aqui. Próximo passo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o Spark, tá? Para fazer essa extração lá do banco. Então, o que eu fiz com essa trozoba aqui, tá? Vamos pegar essa query daqui, ó. Pegar o nosso amigo SQL. Deixa que eu estou abrindo ele aqui. Vamos lá. Está abrindo aqui. Doze, 17. Enquanto carrega aí, vou fazer só um comentário em relação a esse notebook aí. Para a galera que utiliza geralmente ferramenta low code, né, e pensa assim, pô, para que eu preciso aprender Python ou Spark para fazer ETL? Né? Principalmente Python, né? Spark já é um outro contexto, já é mais voltado ali para Big Data, mas, por exemplo, a pessoa fica na dúvida entre usar Python e usar uma ferramenta low code para fazer ETL, né? Que era o que eu pensava também. Pô, se tem uma ferramenta que tem interface gráfica, caixinha, para que eu vou aprender Python para fazer isso? Bom, então, esse é um dos motivos que me fizeram gostar hoje em dia mais de Python do que ferramenta low code. Cara, com um script genérico, ele vai extrair todas as tabelas de um banco. Com uma ferramenta low code, até é possível fazer isso, mas provavelmente você vai ter que usar a linguagem de programação por baixo dos panos, né? Então, acaba que, pô, hoje em dia, eu com um pouco mais de experiência, eu vejo mais vantagem em usar Python do que usar a ferramenta low code. E também na ferramenta low code você fica preso ao que a ferramenta te permite fazer. Com Python você praticamente personaliza a tua ferramenta de ETL, né? Você cria um framework. Cara, exatamente. E, cara, a gente tem que pensar também que nem em todo lugar você vai ter as caixinhas para arrastar, né? Exato. Você e, cria e é nesse momento que você separa os homens dos meninos, tá? Tem muito desenvolvedor aí que se acha foda, mas só sabe trabalhar com framework. Tirou o Ent Framework, que quebrou as pernas dele. Então, nosso amigo banco de dados não quer nos ajudar, tá? Então vamos voltar para cá até essa desgraça aqui responder. Trazer ele para cá, que aí me conectar, eu vejo e retornamos à programação normal. Uma outra coisa legal também... Foi só reclamar, viu? Reclama que funciona. Uma outra coisa legal é que o Quintela está apontando para um banco de dados SQL Server aí. Se a empresa trocasse para um Postgres ou MySQL ou Oracle, era só ele mudar o endereço e todo o ETL iria continuar funcionando, né? Teoricamente. Nesse ponto daqui teria que fazer uma modificação, porque eu estou buscando as tabelas lá de sistema, né?
Sim, era uma adaptaçãozinha pequena ali, Isso, mas basicamente toda a lógica iria se manter, né? exato. O que eu quis trazer aqui é o seguinte, né? Eu preciso fazer o quê? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Preciso mapear todas as tabelas existentes no banco de dados. Ou seja, então tem que pegar tudo, né? Então, eu não vou ter filtro, né? Então, o que acontece? Eu sei, né, que o banco de dados ele tem algumas tabelas de sistemas, né? Então, por exemplo, a gente tem a Systables, que armazena todas as tabelas, tá? Tabelas de sistemas ou tabelas de usuário, né? E a gente também sabe que existe uma tabela de sistema que armazenam todos os esquemas, né? Porque, só relembrando para vocês aqui o que é um esquema, né? O SQL Server ele tem uma segregação diferente de outros bancos de dados, tá? Por exemplo, no Oracle você não tem muito esse conceito de banco, né? Você faz a instalação de um Oracle e dentro de um Oracle você cria sub-esquemas dentro do banco e vai organizando os seus dados lá dentro, né? O SQL não, o SQL Server permite você criar uma enormidade de bancos de dados aqui. Eu não lembro qual o total de bancos de dados que você pode criar em uma única instância, né? Então, como é que funciona, né? A instalação do SQL, ele tem a instância que você faz a sua criação quando você instala ele. Você tem o banco de dados e dentro do banco de dados você tem um esquema e dentro do esquema que você cria os seus objetos, tabelas ou linha de código, né? As famosas procedures, functions, views, você cria lá dentro, tá? Então, o esquema é exatamente isso, né? Digamos assim, que aqui é o primeiro nível, aqui é o segundo, e aqui é o terceiro nível, né? Então, a gente está vindo no terceiro nível aqui e está falando que, cara, eu quero as tabelas, mas eu quero saber qual é o esquema e qual a tabela. Por exemplo, eu posso ter a TB categoria dentro desse banco, mas eu posso também ter a tabela TB categoria em outro banco de dados também, tá? Então aqui a gente consegue pegar exatamente os objetos tudo do banco de dados. Então o que eu vou fazer aqui? Eu falei para ele, cara, eu quero que você se conecte no banco e traga para mim exatamente isso daqui, ó. Tabela, esquema e tabela. E armazene isso tudo para mim dentro de um data frame, tá? É isso que ele vai fazer. Vai reclamar aqui do IP, que vai estar errado. Agora retorna logo o erro. Vou pegar esse IP aqui. Acertar aqui dentro. Vamos lá. Isso daí também é uma outra skill, né? Que é importante a galera adquirir, que é ler o erro, né? Exato. Numa situação comum, a pessoa iria se desesperar, né? Pô, não deu certo, mas, cara, ele tem que ler o erro. Exatamente. Aí o que ele fez? Quando eu executei, olha o retorno dele aqui. Cara, ó, criei lá teu data frame, e teu data frame ele tem uma coluna, o nome dessa coluna é nome tabela, e essa coluna ela é do tipo string, tá? Então como é que eu consigo ver o conteúdo de um data frame, né? Eu coloco display, ponto, nome do data frame, tá? Ou ele sai dessa forma, ou eu posso chegar aqui e mandar um show para ele, só que aí vem com uma outra configuração que não vem com a configuração estilo tabela, tá? Então eu gosto muito de usar o display, porque esse daqui ele tem uma limitação de caractere. Para ele retornar mais, você tem que meter isso aqui para dentro dele, ó. Show truncate false. Tá? Aí ele retorna para você o nome todo da coluna, tá? Você também pode dizer aqui, ó, truncate, se eu não me engano, não sei se é 10, não sei se é assim que funciona. Você consegue também definir quantos caracteres você quer que ele retorne para você.
tá? Mas eu prefiro ainda mais usar o meu amigo display, tá? Então, display, data frame. Então, é assim você consegue visualizar. Qual é a vantagem disso daqui, tá? Eu consigo visualizar no mesmo formato de uma tabela de banco de dados, tá vendo? Eu ainda tenho a opção de quê? De exportar esse dado para um arquivo. Eu ainda consigo trazer esse dado com CSV, tá? Tá vendo? Tá lá o meu dado. Se fossem diversas colunas, traria a mesma coisa, tá vendo? Fazer uma modificação aqui no nosso código. Mandar ele trazer todo mundo boladão aqui. Só do objeto T. Ele vai trazer aqui, ó, tá vendo? Foi lá no nosso objeto tables e retornou todas as informações da tabela. Ah, eu quero ver isso daqui do lado de cá. Beleza, você está vendo aqui, ó. Isso daqui que a gente está vendo, pessoal, é o mesmo retorno se a gente estivesse fazendo isso aqui, tá? E ponto todo mundo. O mesmo retorno que teve aqui é o mesmo retorno daqui, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Ah, beleza, eu quero exportar. Beleza, ele vai exportar. Os seus dados eles vão estar delimitados, tá? Porque ele gera um CSV com delimitador vírgula, tá? Ah, quero transformar isso daqui. Você vem aqui e transforma texto para coluna, tá? Eu não vou ficar tratando todas as colunas, só vou fazer isso só para vocês verem, porque tem coisas que vai ficar errado. Tá vendo? Você tem aqui ó, o nome da tabela, o código do objeto dentro dela, o tipo da tabela, ou seja, uma tabela de usuário, data de criação, data de modificação. Então você tem tudo aqui dentro, da mesma forma como se você estivesse consultando aqui dentro do SQL Server, tá? Então, o que nós fizemos ali? Executamos um comando Spark, né? Ele foi lá no banco de dados, listou as tabelas para a gente, né? Vamos retornar programação que estava aqui. Porque nesse caso eu só quero o quê? Eu só quero o nome da tabela. Por que eu só quero o nome da tabela? Porque é o que eu vou usar para poder extrair os meus dados, tá? Então olha o que eu vou fazer nesse próximo passo daqui, ó. Eu vou novamente conectar no meu banco, tá? Vou coletar os dados das tabelas lá e vou salvar em Parquet dentro da minha camada Land, camada essa que eu criei nesse notebook, configuração de ambiente aqui. E você, chuchu. Eu crio a Land Zone dentro desse local aqui, tá? Então aqui é o seguinte, voltando para esse notebook, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o data frame que nós criamos aqui e vai jogar para dentro de uma lista, tá? E essa lista nós vamos trabalhar dentro de um laço de repetição for, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar, você observe aqui que são 8 tabelas, né? Ele vai jogar o primeiro item para aqui, vai trabalhar aqui, executar, vai lá no banco de dados, vai trazer todos os registros e vai salvar dentro do Parquet, tá? Então vamos observar aqui, deixa eu ver se o comando vai funcionar de forma correta. Vou chegar aqui e mandar um dbúteis ponto ss.ls. Ele está vazio, tá? Vamos executar aqui, por exemplo. Vou colocar aqui, aí está fazendo o print da tabela aqui. Então, cada fluxo que ele rodar, a gente vai conseguir acompanhar qual tabela que ele vai estar coletando lá, tá? Vamos lá. Está coletando a categoria produto, cliente, forma de pagamento, item, loja, produto, venda, vendedor, e catou tudo. Vamos ver aqui como é que ficou.
Então tá lá, ó. Todas as nossas tabelas, elas foram salvas já lá na nossa Land Zone, tá? Então, assim, os nossos dados não estão apenas mais lá no SQL Server lá do Azure, tá? Eles também estão dentro do nosso Databricks, ou seja, do nosso HDFS interno. Vamos lá. Alguma pergunta? Dúvidas? Evandro, essa é a hora de você se apresentar. Quem és tu, meu jovem? Tá chovendo não, tá no mudo. Bom dia, pessoal. Me chamo Evandro, faço faculdade de análise de sistemas e estou no 4º período. Pretendo ficar na área de dados e sou amigo do Ricardo e do Daniel. Ah, show de bola. Seja bem-vindo aí, meu jovem. Então, no finalzinho aí, os vídeos. Acompanha lá os nossos vídeos. Depois a gente faz até um overview, tá? Para você ficar um pouco por dentro, mas é isso aí. Seja bem-vindo aí pra galera aí. Valeu. Vamos lá, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta, acrescentar algo aqui em relação a isso que nós vimos aqui agora? Pô, cara, eu só ia dizer que isso daí é muito top. É muito maneiro, muito massa e, pô, para quem faz isso com ferramenta low code, teria que fazer tabela por tabela, geralmente, né? Tem gente que faz isso, um script para cada tabela, né? Também. Então, isso daqui é um pouco do que a gente estava falando ontem, né? Do que eu gosto de fazer, que é automatizar ao máximo o que eu puder, né? O que eu puder poupar meu trabalho, eu vou fazer. Então, eu falei assim, pô, por que que eu não posso trabalhar assim se eu quero pegar tudo, cara? Eu não quero filtrar nada. Estou trazendo tudo que eu tenho lá pro lado de cá. Por que que eu tenho que ficar coletando passo a passo, criar um fluxo para... Imagina, são 8 tabelas. Você criar 8 células só trocando o nome da tabela? Não faz muito sentido, né? Assim, é valorizar muito passe, né? Então você vai ter o mesmo fluxo ocorrendo 8 vezes. Qual a diferença? Ah, o nome da tabela. O cara falou assim, tá, então se eu precisar colocar uma nova tabela, você vai ter que criar um novo desenvolvimento? Ah, vai ter que criar um novo desenvolvimento, tá? Eu gosto muito de trabalhar nesse formato aqui, tá, pessoal? Com JSON, tá? Eu poderia também chegar aqui dentro do JSON e colocar uma lista de objetos. Tendo essa lista de objetos e trabalhar exatamente com eles para poder fazer ingestão, né? Seria como se eu já tivesse feito esse primeiro combate aqui para identificar quais são as tabelas do banco de dados que eu preciso extrair, tá? Cadastrar elas dentro do JSON e deixar o fluxo fluir normal, né? Isso daqui é bom porque se você precisar modificar o seu fluxo, você só vai vir no JSON e alterar o JSON. Aqui o seu código, ele fica íntegro, ele não vai mexer nada. Porque o direcionador dele, da mesma forma como a gente tem aqui para fazer a conexão com o banco, nós vamos ter na hora de fazer a leitura do que nós vamos extrair. Então já vai saber o que? Cara, o que eu tenho que extrair está gravado no banco. Então eu vou lá no banco não, desculpa, eu vou lá no JSON, carrego ele e já tenho todo o meu apontamento ali para ser feito. Beleza? Um parêntese aí. Pode falar. Manda aí. Então, assim, qualquer alteração que eu fizer no banco, por esse sistema aí, ele já vai automaticamente rodar novamente e já vai atualizando, conforme eu vou atualizando no meu próprio banco? Então, ou vou ter que abrir aí novamente, rodar de novo, ele me dar uma atualização. Exato. Ele só vai extrair se ele for executado, tá? Não é só você chegar no banco de dados e criar criei uma nova tabela e automaticamente identifica aqui foi criada uma nova tabela e executa. Não, ele não funciona assim, tá? Ele tem que ser executado para ele poder ir lá no banco, catar o que ele tem que extrair e extrair de lá, tá? Não é automático, não. Um comentário em relação a isso que o Quintela falou, de quando que eu coloco, por exemplo, o nome das tabelas num arquivo JSON, para eu não extrair tudo, porque nesse exemplo aqui,
ele está extraindo todas as tabelas do SQL Server e jogando para o Blob. Mas imagine um cenário onde você tem, que é o cenário real, onde eu tenho 700 e poucas tabelas e eu só vou utilizar 80. Eu não vou extrair todas, né? Porque isso vai gerar um custo de armazenamento lá na minha nuvem. Então, o que eu faço? Eu crio um dicionário com as tabelas que eu preciso extrair e, obviamente, que se eu precisar adicionar, eu vou ficar com essa etapa manual. Mas, em compensação, eu não gero custo extra para o cara, porque eu vou estar gerando uma migração do banco de dados inteiro, sendo que eu vou usar 10%. Né? Então, claro que isso você vai ter que avaliar antes, né? Então, isso tem que ser analisado e validado junto com o cliente. Tá? Nesse cenário, eu precisei passar como parâmetro as tabelas, porque senão eu ia gerar dados desnecessários na nuvem. Então, é só essa nota aí. Exatamente. Então, é assim, além disso, né, se nós fôssemos trabalhar com um ambiente produtivo, né, lógico que primeiro nós não iríamos extrair todas as tabelas do banco e também dificilmente a gente iria pegar todas as colunas, né? Então a gente teria um JSON um pouco mais trabalhado, né? Para quê? Para a gente também ter essa definição de quais colunas nós estaremos buscando do nosso banco, tá? Já tem esse ponto também, tá? Eu tenho até em algum lugar um exemplo desse aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar como é que a gente trabalhava em relação a isso. Agora, a vantagem de fazer isso que ele fez é que, entrou uma tabela nova no banco, já vai automaticamente na próxima carga ser carregada automaticamente, né? Então, Exato. não existe bala de prata, né? Você tem que analisar o requisito e ver qual é a melhor solução, né? Não tem uma solução que... Aqui. Então aqui, ó, era exatamente como a gente fazia, ó. A gente definia o quê? Qual o objeto estaria sendo extraído e quais as colunas a gente usaria, tá? Então, essa tabela aqui tem milhões de colunas. Tem, mas eu não vou usar tudo. Então, na hora que eu for carregar, eu vou usar somente a quantidade de coluna que eu defini dentro do meu JSON, tá? Então, isso daqui também facilita muito, porque você torna o seu processo muito robusto dessa forma, tá? Vamos seguir aqui, então. Então, pessoal, desse notebook, que é o notebook que faz a ingestão dos nossos dados do SQL, a gente só iria trabalhar isso, tá? O próximo passo, qual é? A gente pegar esses arquivos, tá? Que foram carregados e fazer o quê? Carregar todo mundo dentro da camada branch, tá? Aqui, alguns erros irão ocorrer, tá? Porque nós alteramos a estrutura de algumas tabelas, então alguma coisa vai dar de errado aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Alguma dúvida, pergunta? Podemos seguir? Beleza, vamos lá. Então aqui é o seguinte. Vamos lá, vou executar célula a célula. Aqui ele vai executar exatamente aquele mesmo comando que nós fizemos lá do outro lado, né? Que é o dbúteis.fs.ls. E é muito semelhante ao comando dir do nosso amigo CMD, né? Para vocês saberem mais quais são as outras opções que tem, tá? Você pode criar diretório com mkdir, você pode remover diretório com rm, você pode copiar arquivo de um diretório para o outro com cp. Cara, é só pegar isso daqui, dbutils, espaço Databricks,
jogar dentro do seu navegador ou dentro do chat GPT, ele lista para você todos os comandos mais usados para isso, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Ó? Nós definimos onde fica a nossa land zone e, através do ls, nós vamos realizar uma leitura desse diretório e vamos armazenar o retorno dentro da nossa variável arquivos de diretório. Vamos ver o que ele traz para a gente aqui. Ó. Então, ele falou que, cara, ó, você tem tudo isso lá dentro. Pô, maneiro. Então, o que nós vamos fazer aqui, né? Aqui a gente começa a brincar também, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa nossa variável daqui e, novamente, vamos jogar dentro de um laço de repetição for, tá? E aqui o que ele vai fazer? Ele vai fazer a leitura de tudo isso, né? Por exemplo, ele vai vir no primeiro arquivo que ele vai fazer, vai buscar o valor que está no path, tá? Vai armazenar um diretório e dentro do arquivo name, o que ele vai fazer? Ele vai substituir a barra, que está aqui no final, por nada, tá? E vai colocar em letra minúscula. Por que ele vai colocar em letra minúscula? Porque o Databricks, se você criar uma tabela com uppercase, ele sempre vai botar em lowercase, tá? Então ele é sempre minúsculo, tá? Todo objeto que se cria, ele sempre vai ficar com letra minúscula. Aí o que ele vai fazer? Com o path que você passou aqui para ele, que na verdade vai ser esse carinha daqui, ele vai fazer a leitura do seu arquivo Parquet usando um spark.read.parquet, tá? E vai armazenar o conteúdo desse arquivo dentro de um data frame. O que ele faz nesse próximo passo daqui, tá? Desse data frame, ele vai pegar todas as colunas, vai armazenar aqui. E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer vai entrar em outro loop aqui para colocar uma coluna do lado da outra, tá? Exatamente como se você estivesse fazendo um select, tá? E vai haver alguns casos onde ele vai precisar fazer um relacionamento com outras tabelas, tá? Se a tabela, por exemplo, for a item de venda, vai fazer relacionamentos, tá? Então vamos ver como é que ele vai trabalhar nesse nosso script aqui. E no final, ele vai gerar um comando merge. O que ele vai fazer nesse comando merge? Ele vai fazer as opções de insert ou update dos dados. Vocês já ouviram falar do comando merge? Sabe como é que ele funciona? Sabe quais são as operações que ele usa? Nunca ouviu falar? Vamos lá. Pode falar, não precisa ficar com vergonha não. Um de cada vez. Eu não sei muito bem para que serve não, viu, Quintela? Tá. Acho que na tradução é tipo combinação, né? Mas não faço ideia não. Tá, vamos lá. O comando merge, o que ele faz, né? Ele é um comando que ele foi desenvolvido para permitir você executar de uma única vez 3 operações: insert, update ou delete, tá? Sério, ele faz isso? O que ele faz aqui, ó? Acompanha só esse pedacinho daqui. Nesse pedaço ele está fazendo somente o insert, tá? O que ele faz? Ele tem a origem, tá? E o destino. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler essa tabela, que é a nossa tabela aqui. É essa que está vindo daqui de cima. Cadê ela? Cadê ela? Tabela. Essa criança que ele identificou aqui. O que ele faz? Ele vai fazer um relacionamento com a nossa tabela de destino. E aqui vai ter uma condição. Que condição é essa? Ele vai verificar. É como se você estivesse fazendo um relacionamento, tá? Um join. Então, ele vai relacionar essas duas tabelas aqui, tá? A tabela A com a tabela B. Aqui vai ter uma condição que vai ser, por exemplo, assim, ó. A.id igual B.id, tá? Onde ele faz o join entre os dois objetos. E aqui, o que ele faz? Aqui você pode ter
when not match ou o when match, tá? Quando ele bota que ele não deu match, o que ele vai, que ele entendeu com isso? Que quando você relacionou essas duas tabelas aqui, o registro da tabela B não existe na tabela A. E quando isso não existe, o que ele vai fazer? Ele vai inserir esse registro, obedecendo sempre isso aqui. É a chave de relacionamento, tá? Então essa chave de relacionamento... Pode falar. Mas aí, por exemplo, se não existe o registro, ele vai preencher com nulo ou ele vai Não. um valor default lá? Não, o registro está aqui. Entendeu? Ele tem... Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Opa, foi mal. Cadê? Aqui. Então vamos pensar aqui comigo, ó. O que ele está fazendo ali, ó? Merge into bronze ponto TB cliente, né? TB cliente. Aí ele disse que a tabela cliente, qual é o apelido dela? É A, tá? Aí o que ele botou embaixo, ó? Using TB cliente, tá? Qual é o apelido dessa tabela? É B. Então o que acontece? Essa tabela daqui é a tabela que você criou lá no seu banco de dados bronze, tá? Essa daqui é a que você tá importando agora, você está trabalhando com ela, tá? Então, assim, essa daqui é o destino, tá? Vamos botar aqui. Aqui é o destino. E esse cara daqui, ele é a origem. Então, o que você vai fazer? O que você sabe? Que você tem registros na origem, tá? E você também tem registros na origem, no destino. Até aí, tudo bem? Sim. Aí você vai fazer aqui o seguinte, cara, como que eu relaciono a origem com o destino? Ele vai chegar aqui e vai fazer, ó, on. Aí aqui é igual um join entre tabelas, tá? Como é que é o join entre as tabelas de cliente? Vamos dizer que seja através do código cliente. Código cliente. E na tabela B também é código cliente. Tá? Se você faz um relacionamento, Matheus, se você estiver construindo uma query, e se você utilizar o inner join, você está falando o quê? Cara, eu só quero registros que existam em ambas as tabelas. Então, assim, tudo que tiver em uma tabela vai ter em outra. Tá? Pelo código. Não estamos falando em registro, tá? Todos os códigos que tem numa tabela, você vai encontrar em outra. Se você usa o left join, o que você está fazendo? Você está trazendo todos os registros da sua tabela do from e da tabela do left join somente aqueles que têm igualdade. Se for right join, é o contrário, tá? Tudo que tem de um lado que não tem do outro. Mas aqui no nosso merge, como é que é? Ele vai fazer um left join, tá? E vai dizer o quê? Matheus, você tem três opções, tá? Se o seu registro der match, tá? Opa. Se o seu registro não der match, e o outro aqui que é o quê? É o delete. Tá? Então o que ele faz? Se o seu registro der match, ou seja, ele existe aqui e existe ali. Tá? Existe na origem e existe no destino. Se você só coloca essa cláusula, ele vai fazer um update, tá? Update em todos os registros, tá? Sem diferenciar registro. O interessante é, além de você colocar isso, porque isso aqui é o seu
seu elo, né? É onde você ligou as duas entidades. O interessante seria você colocar, além disso, o quê? Eu coloco sempre assim, ó. End a.name diferente de b.name, nome, né? Name, or, né? Aqui, a ponto sobrenome diferente b ponto sobrenome, e aqui fica entre parênteses. Então, o que eu quis dizer quando eu coloquei isso daqui para você, Matheus? Não basta os registros serem iguais para ele atualizar. Ele tem que ter alguma diferença entre os outros. Pelo menos uma dessas duas colunas tem que ter diferença. Se não tiver diferença, ele não vai fazer nada. Por que você faz isso? Imagina que a sua tabela tem 10 clientes. Porra, melzinho na chupeta, ó. Instalou o dedo, acabou o update. Se tua tabela tem 30 milhões de registros, você vai gastar processamento para atualizar um negócio que não mudou nada. Você está atualizando por quê? Porque apenas as chaves são iguais. Mas não teve nenhuma diferença. Então, quando você coloca isso daqui, você fala que, cara, o nome tem que ser diferente ou o sobrenome também tem que ser diferente. Ou seja, alguma das outras cláusulas, elas têm que ser true para poder atualizar. Se não for diferente, não tem por que você fazer um update, tá? E quando os dados não existem? Quando cai aqui, ó, when not match. Aí ele vem aqui e insere. Só que esse insert, olha o que tu me perguntou, pô, mas ele vai inserir tudo como nulo? Não, ele vai inserir baseado na lista que você vai estar passando aqui de valores. Então aqui o seu insert vai ser o quê? Insert into DBO, não, bronze.tb cliente e values, e aqui você vai ter b.code cliente, b.nome e b.sobrenome. Observe, eu estou inserindo na tabela da bronze, ela é A. Mas por que eu coloquei B aqui? Porque o dado que tem na B não tem na A. Então eu tenho que dizer que eu vou inserir na bronze os valores da minha coluna, da minha tabela de origem. Essa daqui. E se não existir, o que ele faz? Que cláusula é essa de não existir? O dado ele tem no destino, mas não tem mais na origem. Se não tem mais na origem, por que eu vou manter no destino? Aí ele vem aqui, ó, e delete. Então ele apaga. Então, dentro do comando match, do comando merge, você tem a possibilidade de realizar esses três comandos. Insert, para quando os registros não existirem. Update, quando eles existirem. E eu recomendo você sempre verificar que, além de existir, tem que ter alguma diferença para você atualizar. Senão você está gastando processamento à toa, tá? Está onerando o teu servidor para atualizar algo que está do mesmo jeito. Mesma coisa que você escrever alguma coisa que não mudou nada várias vezes. Então não tem por que somente atualizar. Isso aqui onera teu processamento, onera o teu servidor, causa lentidão no teu sistema, teu log de transação aumenta, porque você vai estar atualizando os registros, então você vai estar escrevendo todas essas modificações dentro do log de transação para atualizar alguma coisa que não teve nenhuma modificação. E quando ele não existir, not match, o que ele faz? Ele vai inserir. Então ele vai pegar os dados que tem na origem, que não existem no destino, e vão carregar. E para o delete é o quê? O que tem no destino, que não tem mais na origem, tá?
Aqui, para ficar mais claro, o que seria a origem e o destino, aqui no caso seria o RP, tá? E aqui a sua camada, por exemplo, Gold, tá? A origem da tua informação é o seu RP. Então, se eu apaguei do RP, eu não tenho por que ter aqui. Então, você apaga. Por quê? Imagina, você tem uma venda aqui que não existe mais aqui. Ela foi excluída. Quando você montar o teu indicador, o teu BI vai dar um valor superior ao que você tem no teu RP. Tá? É raro, mas acontece com frequência, tá? Dúvida, Matheus? Ficou claro? Ficou. Bem complicadinho, mas ficou. É complicado porque ele envolve as 3 operações juntas, tá? Uhum. Tá? Mas no final das contas é molezinha. Então aqui, ó, já tivemos o primeiro pau, tá vendo? Deixa eu ver aqui, tá. E era o ponto que a gente já ia começar a modificar aqui. E aqui, categoria produto. Categoria produto, vai entrar aqui a coluna. Vou pegar aqui. Categoria produto. Categoria, vai entrar subcategoria. E eu coloco a descrição dele. Esse pedaço. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Uma segunda forma também de fazer essa atualização na tabela, né? É como eu trabalhei com um camarada que ele falava, pô, o cara é ossudo, né? Que é o quê? É você sempre apagar a tabela inteira e trazer tudo que está na tua origem, né? Mas, obviamente que isso vai ser, se for uma tabela grande, você vai ficar desperdiçando recurso também, né? Por exemplo, você tem uma tabela com 10 bilhões de linhas, e você tem, sei lá, 1.000 linhas para inserir nessa tabela. Imagina você apagar ela inteira e trazer tudo. Isso vai levar horas para atualizar. Agora, se você faz um tipo de atualização desse, né, que seria ali uma incremental, você vai trazer só as 1.000 linhas para o final da sua tabela grande. Então, isso daí seria uma prática recomendada e até tem muita gente que não utiliza, né? Tem gente que apaga tudo e traz tudo sempre, né? O grande problema disso daí é o seguinte: você ter essa tabela relacionada com outra, né? Se essa sua tabela gigante ela for relacionada, você não vai ter um relacionamento com alguma outra tabela, você não vai conseguir fazer um truncate, né? Porque o truncate seria o comando mais rápido para você apagar a tabela, né? Seria uma única linha de comando para você apagar tudo. Então, quando você olha para o log, você vai ter uma única linha falando o quê? Cara, eu apaguei essa tabela. Só que se você faz um delete, por que o delete e o update eles são comandos muito prejudiciais para um banco de dados, né? Porque você apagou 1 milhão de linhas, você vai apagar 1 milhão de linhas de um banco e você vai escrever 1 milhão de linhas no outro banco, que é o banco de log. Para quando você precisar recuperar esse seu dado, o que ele faz? Ele vai pegar esse 1 milhão de linhas que você escreveu no banco de log e vai trazer para cá de volta. Então, 10 milhões é 10 milhões que você está pagando aqui e 10 milhões que você está escrevendo lá de lá. E por aí vai. Se é truncate, não, é um comando só que truncate não tem como tu recuperar, né? Tu apagou, já era, um abraço.
Tanto chora. Agora, quando você tem muitos registros, cara, isso daí é punk, tá? Vamos debugar essa criança daqui, porque ela tá de sacanagem com a nossa cara, né? Categoria produto. Pá. Vamos ver aqui o que ele tá fazendo. Vou pegar essa criança aqui, vamos ver como é que ela tá. Tabela. Bronze, categoria produto. Descrição. Não apagou, não. Vou ver aqui, bebê. Cadê tu? Gente, que eu mexi aqui no lugar errado. Mexi no lugar errado, por isso que não funcionou, né? Vamos voltar aqui. Aumentou. Coluna, descrição. Categoria produto. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Beleza. Aqui tá. Vendo essa criança vai reclamar agora. Eu já estou inserindo. Agora ele reclamou onde? Data de nascimento. Aqui, cliente. É o cliente que está bem diferente. Cliente. BB. Cliente. Cliente. Agora nosso link aqui. Quero que ele está no. Olha todo mundo. Não tá nada. Vai ter que ser. Não sei o que sai. Não existe lá. Beleza. Vou colocar aqui. A gente mete na cliente. Cliente praticamente.
Beleza. Agora não. Relógio. Relógio. Loja. Cá. Faz o ar. Forma de pagamento. Vivendo a data da venda. Ah, tá. Código forma de pagamento. Aqui está com um diferente. E venda. Aí é mundo real, né, Quintela? É sem edição, né? É. É a Vera. É, Na vida real é assim. porque assim, dava até para ter feito essas correções antes para te trazer aqui legal, mas vale a pena trazer como é que a gente pega os erros e trata, né? Isso daqui vai ter. Isso aqui a gente vai estar fazendo na bronze, quando rodar a silver vai ser a mesma coisa, vai dar os mesmos erros. Exatamente. Você estava com a estrutura antiga, aí depois tem que voltar lá no Cadox, atualizar toda a documentação, subir tudo de novo. Muitas emoções. Pode falar. Pra gente que é mais leigo, cara, explica o que que tá rolando aqui, o que você tava fazendo, o que que tá acontecendo, por favor. É porque que acontece? Quando nós fizemos os outros encontros, nós trabalhamos isso daqui. Ó. Deixa eu só fazer esse ajuste aqui rapidinho, só para não perder. Aqui, loja, esse código loja saiu. Esse código vendedor aqui também não existe não. Código da venda, data da venda, cliente, tá.
eu só compilar aqui que eu já vou te explicar, tá? Turma, segura aí. Segura a marimba, hein? Beleza, vamos lá. Vou voltar aqui para saber onde eu coloquei isso aqui. Cara, a parada que começou com 10 slides já está em 159. Pô, mas aí também tem muito conteúdo, cara. Muita qualidade, né? Muito conceito e prática, né? Então, Exato. Tá bem completo o projeto. Então aqui, Matheus, Daniel, é o seguinte. Essa daqui, digamos que foi uma modelagem que eu trouxe pronta, tá? Para a gente poder debater. Então, o que acontece? Durante esse nosso debate, algumas coisas nós modificamos. Por exemplo, aqui estava só forma de pagamento. Aí, sugestão aí da galera, assim, pô, por que a gente não mantém o mesmo nome da chave primária da tabela forma de pagamento na tabela de venda? Falei, pô, maneiro. Foram algumas pegadinhas que nós colocamos, né? Aí nós alteramos. Coloquei aqui, ó, código, forma de pagamento. Isso eu deixei dessa forma, sem o código, só para poder trazer para a galera o seguinte: eu não preciso criar uma foreign key com o mesmo nome da minha chave primária, tá? Aí já foi o primeiro ponto. Aí teve outras coisas, né? Aqui na tabela foi na tabela de vendas, não foi? Que também tinha as colunas código de cliente, vendedor e loja que eu tinha colocado como nulo, não foi? Aceitando valores nulos. Aí o Matheus até falou, pô, cara, mas não tem como ter uma venda sem ter um cliente, não tem como ter uma venda sem ter um vendedor, e também não tem como ter uma venda se não tiver uma loja, né? Falei, pô, maneiro, aí nós alteramos. Opa! E o Magno, ele se atentou numa coisa que muito interessante. Isso não foi uma pegadinha não, tá? Isso foi um erro de modelagem. Que era o quê? O vendedor, ele não está atrelado diretamente à venda, né? Ele está atrelado aonde? A uma loja. Então, esse relacionamento aqui ele não existiria. Se esse relacionamento não existe, esse código loja, esse código vendedor aqui, ele também não existe. E esse código vendedor daqui, ele vem parar cá embaixo. Tá? Então, aqui seria código vendedor, também na tabela de loja. Aqui é uma chave composta, onde eu tenho o quê? Uma loja, ela tem um ou muitos clientes, muitos vendedores, tá? Então, isso daqui era uma coisa que tinha que alterar. Só que o que acontece? Quando eu criei esse notebook que a gente está trabalhando aqui, isso estava na modelagem antiga, ou seja, estava nessa. Não estava mais nesse modelo daqui, tá vendo? Onde eu tirei daqui de cima o código do vendedor, o vendedor está aqui, através dessa chave primária daqui, que é essa coluna que vem para cá, eu consigo saber qual foi a loja e quem foi o vendedor que realizou aquela venda. Então é assim, isso daqui a gente já sabia que ia acontecer esses erros, tá? Porque a estrutura ela foi criada na modelagem antiga. No arquivo do banco, esse passo daqui, ó, isso aqui nós atualizamos com os scripts novos, entendeu? Então isso daqui já está refletindo a modelagem nova, que é essa daqui, que é a mesma que nós colocamos aqui no slide, tá? Então é assim, o que nós estamos fazendo aqui agora é o seguinte, aplicando também as alterações que nós fizemos no SQL Server dentro da camada dos esquemas do Databricks. Então, assim, nesse momento nós estamos alterando o bronze, a camada bronze. Quando chegar aqui na Silver, as mesmas alterações que nós fizemos aqui, a gente tem que trazer aqui para baixo. Sacou? Porque, por exemplo, ó, quando você olha aqui, tabela cliente, em teoria ele só tem 2 colunas. Mas olha quantas informações existem na tabela de cliente agora.
Então, todas essas colunas aqui que não existem, elas vão precisar aparecer aqui dentro da camada Silver, que foi a mesma alteração que nós fizemos aqui, ó. Nós colocamos aqui, ó, na tabela de cliente, todas as alterações aqui. Sacou? Que foram essas colunas novas aqui, ó. Então, tudo que tiver sem comentário aqui é o que nós subimos novo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora, estamos carregando aqui, vamos ver se agora vai carregar com sucesso. Se carregar com sucesso, aí o próximo passo é o quê? No notebook 03, que é o da camada Silver, a gente fazer as mesmas alterações para o processo rodar certinho. Aí a gente começa, nesse ponto, já começar a ver isso aqui acontecer. Ó. É o quê? O dado sair do Azure, vir para a nossa land zone dentro do nosso Databricks, cair na camada bronze e depois cair na camada silver. Por último, vindo na camada gold e sendo consumida pelo nosso amigão Power BI direto do nosso Azure SQL. Se a gente tivesse um Databricks que não fosse o Community, o RBI, ele estaria lendo diretamente do Data Lake, tá? Isso daqui não precisaria acontecer. A gente só está fazendo isso por questões de limitação do nosso processo, tá? Por isso que quando a gente chegar aqui, a gente vai devolver o dado para o banco de dados. Para quê? Para quando apontar o Power BI, ele conseguir enxergar aqui. Só por causa disso. Beleza? Vamos ver, ó. Rodou com sucesso. Então é assim. Se eu chegar agora aqui na minha tabela de venda, ó. Select todo mundo, from, bronze, TB, venda. Já tem todas as vendas aqui, ó, o código da venda, quando ela ocorreu, quem foi o mulambo que comprou, quem foi o mulambo que vendeu, qual foi o valor, forma de pagamento e o tipo do pagamento. Então, se eu chegar aqui, mesma coisa, item venda. Item venda. Eu também já tenho aqui tudo certinho. Eu sei o que é. No código da venda 1 foram vendidos esses itens aqui, esses produtos aqui, nessa quantidade, com esse valor unitário, com esse valor final. E se eu somar isso tudo aqui, eu vou chegar ao quê? Eu vou chegar nesse valor de venda aqui, ó, R$ 402,06. Então é assim, pessoal, a gente fecha aqui essa parte da ingestão da camada bronze e amanhã a gente já volta atacando aqui o item 3, 4 e o 5. E aí, vou só apagar esse cara daqui. Isso aqui foi só um exemplo. Já ia perguntar que tabela é aquela ali. Qual é aquele processo ali? KG, não sei o quê. Tá trabalhando pra Rússia, pô. Um sapo. KGB? Então, assim, a gente mata o 3, o 4 e o 5, então tudo certo, pessoal. Aí a gente vai contar com a ajuda do nosso amigo Wallace, ele é o mestre do Power BI, para que a gente conseguir espetar o nosso Power BI lá e fazer só umas demonstrações simples e encerrar o nosso projeto aí. Show? O mestre do Power BI eu não sou não, né? Eu sou um aprendiz, comecei com ele, mas a gente faz algumas coisas lá. Aí a gente, se tudo der certo e Deus vai ajudar, a gente termina esse projeto para antes do carnaval, amanhã, né? E, cara, para março eu já tenho novos projetos, entendeu? Se vocês quiserem embarcar aí, cara, Por favor. fazer uma imersão aí dentro do Data Factory, entendeu? Só que assim, a ideia, aí a gente faz um consenso, né? Se faz todo dia, se faz 2 vezes por semana, se faz de manhã, se faz à noite, tá? E para quem acompanhou a gente aí, o Evandro começou agora com a gente, então o Evandro não vai entrar na surpresa que vai ter amanhã, tá?
Eu só peço que vocês coloquem lá no grupo o nome completo de vocês e o e-mail, tá? Para poder enviar o certificado para vocês, Opa! tá? E vai rolar um sorteio também amanhã, tá? Eita! Aí ficou bom. Já é? Boa. Comprei a 4.060 à toa, cara. Caramba. Eu ia sortear a 4.080, tá vendo? Depois tem que tirar fazer um vídeo do barquinho lá, pô. Vai ligar lá, vai dar uma fumaceira, vão achar até que a refinaria que tá pegando fogo, mas não é só a placa no positivo que tá rodando. Vai derrubar a luz do bairro lá da... Logo no verão, né? Então, pessoal, e claro, né? Amanhã, todas essas modificações que a gente está fazendo aqui, né? A gente vai exportar esses notebooks, vamos colocar lá no diretório do nosso projeto e vamos comitar tudo lá para o GitHub, tá? Lembrando, Evandro, não sei se tu está acompanhando lá pelo site, pelo YouTube, né? Tô. Tudo que a gente está trabalhando está nesse repositório aqui, tá? Então, todos os arquivos, eles estão nesse diretório. A documentação do projeto, quando você entra nele, basta você selecionar aqui, ó, GitHub Page e clicar aqui, ele vai abrir a documentação do projeto. Isso daqui eu também vou atualizar com vocês para ficar tudo certinho, para a gente matar essa parada aí bonito. Fechou? Boa. Fechou. Então já é, galera. Um excelente dia para todo mundo aí. Valeu, galera. Valeu, E rapaziada. amanhã gente. também de Valeu, novo. querido. Até amanhã. Valeu. Bom dia. Beleza, valeu. Valeu, pessoal. Bom dia, pessoal.